Hello, Balzackers! Hello! Sejam bem-vindas, bem-vindos a esta quarta temporada maravilhosa de Balzacs Podcast. Tá lindo, né, Lu? Tá gostosa demais. Gostosa, Muito bom cheia tá de convidadas maravilhosas. E convidados também, né? Traremos homens. Traremos sim, com certeza. Fiquem de olho acompanhando a gente no canal das Balzacs, @Balzacs Podcast, tanto no YouTube quanto no Spotify. Vocês podem escutar ou ver a gente. E não deixem de seguir a gente, acompanhar os melhores cortes nos nossos canais do Instagram e do TikTok, @Balzacs Podcast. E hoje, a convidada de hoje... Gente, eu até disse no caminho pra cá nos stories que é mais do que amiga, porque eu sou fã dela. E ela sabe disso, porque eu falo isso sempre com ela. Eu não escondo a minha admiração por esta mulher, porque ela tem uma trajetória inspiradora. Já foi atendente de padaria, já foi faxineira, virou repórter da madrugada, numa grande rede de TV que conhecemos bem, e hoje é apresentadora de telejornal em rede nacional, tá bom? Babies. Além disso, ela tem uma determinação admirável, uma coragem que transborda, inclusive na sua jornada de autoconhecimento. Tem rodinha nos pés, tem asas, essa daí no sossego fácil, vive viajando pra cima e pra baixo. E ela mostra que ocupar espaços é sobre muito mais do que estar pronta, é sobre persistir. Bora num papo sem poda, sem pudor com Dani Brandi, minha gente! Maravilhosa! Isso, Brasil, que introduz... Gente, a gente introduz desse jeito, amiga. Adorei essa introdução. Se todo mundo soubesse introduzir assim, o mundo seria diferente. Não é mesmo, Brasil? Meninas, que prazer estar aqui, Lu. Obrigada, amiga. Obrigada. Bom, Kalina, sou super suspeita, né? Amiga dessa mulher maravilhosa também. Faço minhas as suas palavras. Lu, não tô conhecendo hoje, mas já conheço de redes sociais. E a gente já se conhece de outros carnavais, que eu sei de várias coisas da vida dela. A gente vai falar sobre já hoje. tava aqui no bastidor. Mas é um prazer estar aqui batendo esse papo com vocês. Estou me sentindo super feliz, super honrada. Muito obrigada pelo convite. Imagina, obrigada a você, amiga. Delícia ter você aqui. Bom, antes de eu descobrir que você já conhece minha mãe, que a gente tem vidas sei tudo da família cruzadas. dessa menina. Tudo. A gente estava aqui nos bastidores, ó. Dani, você tem uma trajetória incrível, como a Ká acabou de falar na abertura. Você já trabalhou com faxina, já foi atendente de supermercado, já foi repórter da madrugada e hoje está na frente de um dos grandes jornais em rede nacional. Conta um pouquinho pra gente sobre essa trajetória. Menina, é um negócio tão doido que eu olho e falo assim, será mesmo que tudo isso aconteceu? Mas aconteceu, gente. E eu só tenho 41 anos, hein? Imagina quando tiver 50, 60, quantas coisas vão acontecer. Mas eu venho de uma origem humilde, eu venho de uma família simples, né? E de uma família já desconstruída, né? Quando eu tinha 12 anos de idade, meu pai foi embora de casa, na época, fugiu com a irmã da minha mãe e abandonou minha mãe com 3 filhos, e minha mãe entrou numa depressão profunda e a gente passou muita necessidade. Eu gosto muito de frisar esse ponto porque foi a partir daí que eu acho que eu entendi o que era a vida e o que ia acontecer dali para frente. Eu não tive uma infância muito feliz e uma infância muito comum, como eu vejo hoje colegas de trabalho e amigos que tiveram, né, a infância normal, como todo mundo tem o direito de ter. Eu não tive. Eu tive, a partir dos 12, uma situação muito atípica de vida. E aí eu vendo a minha mãe naquele sofrimento, a gente também envolto naquela situação sem entender o que era, porque eu tinha 12 para 13, o meu irmão do meio tinha 9, o outro tinha 8, enfim. E aí, a partir dali, eu comecei a entender que a vida, para mim, ia tocar de uma maneira diferente. Hoje, eu entendo. Naquela época, eu não tinha esse entendimento. E aí, a partir daí, eu já comecei a ter que me movimentar. Então, por exemplo, para ter o meu primeiro chinelo, minha mãe falou, você vai trabalhar comigo. Minha mãe também era faxineira na época onde a gente morava. Trabalhava em casa de família. Ela falou, você quer ter um chinelo? Então, você vai ter que trabalhar comigo para que você consiga comprar. Então, a vida já foi começando a ficar difícil aí. Com 17 anos, eu perdi a virgindade e fiquei grávida. Do meu primeiro amor da vida, assim, né? Foi meu primeiro beijo com 14, eu fiquei apaixonadinha, porque eu fui uma menina feia, né? Na escola, não era uma menina bonita, popular, nem nada disso, autoestima, nem sabia o que era isso, nem tinha. E aí o menininho, popularzinho da escola, skatista, um dia quis me dar um beijo atrás da escola. Meu Deus, meu mundo parou, meu primeiro amor de vida. E aí eu fiquei apaixonadinha dos 14 até os 17, ele já era um pouco mais velho, namorava outras meninas, e um dia uma amiga minha, não sei se era muito amiga, mas hoje acho que não, chegou e me falou assim, sabe por que ele não namora com você? Porque você não transa. Eu fiquei com aquilo na cabeça. Passou assim uns 6 meses,
ele terminou com essa namorada. E aí eu falei, nossa... Eu fiquei apaixonada por ele todos esses anos. Apaixonadinha de ver no ônibus da escola e chorar, de coisas malucas. A gente passou por isso. Com 17 anos eu perdi a virgindade com ele. Eu sei exatamente o dia 27 de março de 2001. E eu fiquei grávida. E minha mãe não sabia nem que eu beijava na boca. E aí eu falei, ferrou. Como assim eu tô grávida? Meu Deus. Que pânico. Pânico. Numa transa. E na primeira. Na primeira. Que já é eu não tava parcialmente e traumática. Foi péssimo. Nossa. Porque ele foi super estúpido, ele não, enfim, ele não teve um tipo de... Você é grávida, você é virgem? Porra, você devia ter me falado. Coisas que hoje eu falo, meu Deus, ninguém merece passar por isso. E aí a vida bateu de novo. Então, com 12, com 17, e aí foi muito difícil, porque minha mãe, ela já estava naquele sofrimento de ter que se restabelecer de um luto que ela estava vivendo dela. E aí daqui a pouco ela perde o marido e daqui a pouco ela tem uma filha com 17 anos que ela nem imaginava que fazia alguma coisa. A gente não falava sobre sexualidade na minha casa, não era uma conversa aberta, porque minha mãe não tinha entendimento, conhecimento e ela não tinha educação para que se conversasse sobre isso. E eu cheguei e falei, mãe, tem uma coisa para te falar, tô grávida. E aí ela, vou te matar, Ela não me bateu porque minha prima estava junto, aquela coisa doida assim mesmo. E aí a vida ficou esquisita. Você pensou em não interromper essa gravidez em algum momento? Nunca. Nunca? Nunca. E é engraçado que uns 2 meses antes, eu sonhei com a minha bisavó, que tinha morrido há pouco tempo, ela passando atrás de mim num espelho, com fundo preto, e eu grávida. Uau. E aí, mas assim, falei, gente, que sonho mais aleatório. E era um aviso, hoje eu vejo que era um aviso, né? E aí veio a Ágata. Com 17 anos, eu tive a Ágata em dezembro de 2001. Que dia? Dia 6 de dezembro de 2001. Meu dia. Jura? Juro, eu pesquisei. Gente, Falei, não acredito que que a dia gente é tudo. gêmea. Pois De é. aniversário. E eu fui, menina, pro hospital de carona, desci a serra de carona pra ver se estava tudo bem. Estourou a bolsa no meio do busão. Eu não sabia que a bolsa tinha estourado, pra você ver o nível de entendimento que eu tinha. Minha bolsa estourou, eu achei que eu queria fazer xixi. Eu senti vontade de fazer xixi. E aí, não deu tempo do cara parar no ponto. Eu achei que eu tinha feito xixi na roupa. E fui pro hospital, que eu já tinha uma consulta no final do dia. Fui no banheiro, me limpei, me lavei, troquei de roupa e fui pra consulta. E não falei nada. Meu Deus. Sozinha, porque minha mãe trabalhava. Não tinha o que... E aí eu já tava com a bolsa estourada. E aí quando for fizer o teste do coraçãozinho, ela já tava sem batimento. Vamos correr pra sala de cirurgia, eu não entendendo nada. E eu só lembro de falar, precisa avisar minha mãe. Quando a minha mãe chegou no hospital, eu já tinha ganhado a minha filha. Então eu ganhei sozinha. Sem ninguém. Sem, tipo... Que é um momento muito bonito e importante. Com 17 anos. E eu lembro, assim, de eu estar no corredor do hospital público e desesperada, assim, ó, sem entender o que estava acontecendo. E daqui a pouco eu entro num centro cirúrgico, tomo anestesia, a hack, e aí minha filha nasce. Cara, o Dani, e nesse período que você tinha 17 anos, você já estava na faculdade ou você estava no colegial? Como é que foi? Que faculdade, imagina. Eu estava no 3º ano do ensino médio, logo no início do ano, quando eu fiquei grávida, e eu estudava na cidade de Mariporã. E aí as minhas amigas... Era como se eu tivesse uma doença. É um negócio muito louco. Um monte de gente se afastou. Eu senti muita vergonha de estar grávida e eu parei de estudar, simplesmente. Por causa da vergonha de... Por causa da vergonha de estar grávida. Da sociedade ali, tudo. tá? E aí, de ser um timing totalmente diferente. E eu das era, pessoas porque que as estavam mães das vivendo minhas com você. amigas... e as minhas amigas já transavam, já eram todas pra frente. Então, assim... Nada do que eu fiz foi diferente do que elas faziam. A diferença é que elas talvez tinham um entendimento ou uma instrução. Eu fiquei grávida. E aí eu fiquei com muita vergonha. Eu fiquei com vergonha de tudo, da minha família, da minha mãe, dos meus irmãos, dos meus amigos, dos vizinhos, de todo mundo. Eu senti muita vergonha quando eu fiquei grávida. Eu não sei te dizer o porquê que eu fiquei com tanta vergonha, já que eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Mas eu fiquei, eu me senti... Não suja, mas eu senti que eu tinha feito uma coisa muito errada. E eu não sei se é a família que eu vim. Eu não sei o que foi, mas eu fiquei com muita vergonha. Eu parei de estudar.
E aí eu só voltei a estudar depois que a minha filha já tinha 1 ano e pouco já. E você fez o que nesse tempo? Assim que a Agatha nasceu, você começou a trabalhar, porque... Quando eu fiquei grávida, eu contei pra minha mãe ficou sem falar comigo uns meses, assim. Ela veio falar comigo, eu já estava com quase 8 meses de gravidez. Com 8 meses já de gestação. E aí ela falou, você vai arcar com as suas consequências. O pai da minha filha falou, eu não gosto de você, eu não sinto nada por você, mas eu vou assumir. E minha mãe falou, você vai assumir mesmo? Se você engravidou a minha filha, você vai assumir. Ela vai ficar em casa até o bebê completar 3 meses. Quando completar 3 meses, vocês vão alugar a casa de vocês, vão dar um jeito e vão viver a vida de vocês e vão criar o filho de vocês. E eu ainda era muito idiota, porque eu falava, uhul, a gente vai ficar junto. E eu falei pra ele, não tem problema, o meu amor vale por 2. Não tinha noção do que eu estava falando e fazendo. E foi uma fase muito difícil. O pai da minha filha era uma pessoa muito difícil de lidar, ele era agressivo, ele era controlador. E aí eu comecei a perceber que aquela não era a vida que eu queria pra mim e muito menos pra minha filha, que era uma menina. E aí a gente foi morar de caseiro para cuidar de uma casa a troco de uma morada. Eu trabalhava numa casa de 5 andares, com a minha filha com 3 meses de idade. Então ela mamava, eu não tinha condições financeiras nenhuma. Para comprar fralda era o que eu tinha. E a gente trabalhou nesse lugar por quase um ano. E aí eu não estava aguentando mais por muita humilhação que eu passei, por essa mulher que eu trabalhei, enfim, por muitas coisas. E eu falei pra minha mãe que eu não estava aguentando, e a minha mãe falou, então você vai sair de lá e tal. E aí eu saí, fui morar de novo na casa da minha mãe, enfim, uma doideira. E aí eu fui morar numa outra casa que não tinha piso no chão, minha filha não tinha como engatinhar, então minha mãe arrumou um pedaço de tapete de lixo, que ela arrumou no lixo, e eu colocava para minha filha engatinhar num determinado horário. Só para vocês entenderem o que eu vivenciei. Eu não vou ficar aqui destrinchando as dificuldades, que foram muitas, e eu não gosto muito do conceito de ficar usando isso como algo derrotista, e nem eu não gosto muito de me fazer de vítima. Foi só o que eu vivi. E aí eu comecei a viver um relacionamento muito esquisito. Até um dia que as agressões verbais eram constantes, era algo muito comum. E até que veio uma agressão física num dia, eu nunca falei isso em lugar nenhum. E aí veio a agressão física um dia. E aí eu falei, cara, como é que eu vou viver o resto da minha vida desse jeito? Essa pessoa não vai melhorar. Talvez ele piore. Que exemplo que eu vou dar pra minha filha, que é uma menina? Como é que eu vou falar pra ela que isso não é legal, se eu tô vivendo? E aí eu comecei a despertar pra vida, assim, como mulher, eu acho. Porque você desperta pra vida sendo mãe aos 17 anos. Mas é um despertar muito esquisito, porque você não tá entendendo o que tá acontecendo, as mudanças no seu corpo. Você não dorme, seu filho chora, você não sabe o que é. Você tem que cuidar de uma criança, você não consegue cuidar nem de si mesmo. É uma coisa muito doida. E aí eu cheguei na minha mãe e falei, mãe, eu não quero mais. Enfim, houve um episódio muito violento. E aí eu cheguei na minha mãe e falei, eu não consigo mais ficar nessa relação, eu preciso sair. E ela falou, o que aconteceu? Eu falei, eu não quero falar agora. E ela falou, não, tudo bem, pode vir. E aí minha mãe me deu sem entender também, sem ter condições. E aí ela me deu todo um amparo e eu voltei para casa da minha mãe. Aí a partir daí ela falou, você vai ter todo o meu apoio, vou te ajudar a criar a Agatha, mas você vai estudar. Porque a faxina, ela vai te deixar o resto da sua vida fazendo a mesma coisa. E minha mãe, ela só pôde ir atrás do sonho dela, que ela ter salão, depois ela foi fazer curso de manicure, cabeleireira, enfim. Teve salão na Serra, atendeu muita gente lá, atende até hoje. Se não me engano, ela já fez a unha da sua mãe uma vez, inclusive. Juro. Eu quero ir lá, fazer uma escova, fazer a unha. E aí, ela falou, você vai estudar, porque a faxina, ela vai até te dar dinheiro, mas ela não vai te dar futuro. E você é inteligente. E você precisa ter um futuro. Aqui você não vai ter. E aí eu fui estudar, aí eu fui terminar o 3º ano. E aí eu fui estudar, terminei, e aí eu fui ver o que eu queria fazer. A faculdade era muito cara, eu não tinha condições de passar o dia inteiro estudando para entrar numa faculdade pública. Então o que eu fui fazer? Falei, preciso terminar o meu estudo e arrumar um emprego melhor do que a faxina. Foi quando eu conheci uma pessoa que a gente conhece em comum, e eu fiz uma movimentação danada para entrar na empresa dele como recepcionista. E isso aconteceu. E eu trabalhei lá por muitos anos. E aí lá eu comecei a entender o mundo, a entender a vida, e entender quem era a Dani, e entender que eu tinha nascido para comunicação. Ali que despertou tudo. Foi. Mas você veio de um lar com uma mãe muito forte também, né? Muito que forte. te fez ter esse ímpeto
para conseguir criar sua filha. Eu imagino que também toda essa trajetória, fazendo um paralelo com a maternidade, tenha sido também muito desafiadora, porque uma criança passa por várias fases. A fase de bebê, que é extremamente nova, depois as dificuldades da infância, da adolescência. Como você foi lidando em paralelo com esse começo de escalada que você teve na sua carreira com a sua filha? Luna, hoje eu não consigo te explicar com clareza como é que eu lidei com aquilo. Eu fui vivendo. Eu acho que muitas pessoas que vêm de onde eu venho, com a estrutura que eu tive, ou com a falta dela, a gente não tem opção. Então, muitas vezes, eu tinha vontade de desistir. Eu não tinha vontade de ser mãe. Desculpa. Eu não tinha vontade Eu não tinha vontade de viver aquilo. Eu não queria estar ali. Mas eu não tinha escolha. E é muito louco, porque as pessoas romantizam muito a maternidade como algo sagrado. Quando se prepara para isso é sagrado. Quando você não se prepara, não é sagrado. E ser mãe solo é muito difícil. É uma carga muito grande de tudo. De educação, não é só a fralda e o leite que você precisa comprar. Porque falando em fralda e leite, tinha dias que eu ia pedir leite na vizinha. Porque minha mãe trabalhava muito, e aí eu dependia dela, às vezes ela não tinha, e às vezes a gente ia na vizinha, a vizinha enchia uma mamadeira de leite, sabe assim? Contava a fralda, rezava para que ela não fizesse número 2, porque as fraldas estavam contadas, porque senão eu só ia ter dinheiro daqui 2 dias. Gente, é uma situação que muitos brasileiros vivem ainda hoje, mas naquela época era muito pior. E eu não tinha escolha. Então, eu não sei te responder essa pergunta de como é que eu fui passando, eu fui vivendo, eu fui aprendendo, eu fui errando muito. Hoje eu tenho uma conversa mais aberta com a minha filha, que tem 23 anos. Eu falei, nossa, eu errei muito com ela. Assim, eu errei muito como mãe. Muito mesmo. Lógico que a gente sempre fala isso. Eu queria ter a cabeça que eu tenho hoje para ter feito. Não tinha. Era o que eu tinha... Então, eu não sei te explicar como é que eu passei. Eu só passei porque eu tinha que passar, eu não tinha escolha. E como você falou desse lado de uma mãe muito forte, minha mãe, assim, ela se viu vivendo o maior luto da vida dela, sem poder viver esse luto, porque ela tinha 3 filhos. Então, ela não pôde viver o luto de, perdi meu marido, quero sofrer, quero ficar aqui em depressão. Minha mãe tinha dia que sair e falava, se eu não voltar, pega seus irmãos, porque eu vou me jogar da ponte de frango, pega seus irmãos, vai pra sua tia, porque vocês não sei o quê. Então, eu vivi muita coisa vendo a minha mãe. Então, a gente não tinha muito tempo de pensar no que, não quero hoje, quero sofrer. Não tinha, você tinha que fazer, tinha que ir. E era todo mundo junto ali, naquela labuta, naquela coisa. Mas a minha mãe sempre nos manteve muito, muito firmes, no sentido de que tá ruim aqui, mas a gente vai trabalhar e vai melhorar. Tá ruim aqui, mas vocês vão estudar, vai melhorar. Se vocês não estudarem, vocês não vão ter um futuro melhor. Vocês têm que estudar, vocês não podem ser analfabeta como eu. Porque se eu tivesse estudado, eu não estaria aqui. Então, vocês precisam estudar. E aí, por exemplo, a gente chegava... Semana passada, eu estava conversando com a minha mãe, e ela falando... E eu falei, mãe, como é que a senhora conseguia ensinar a gente as coisas? Ela não sabia ler e escrever. Ela falava, não sei, eu não sabia. Quando você chegava falando, mãe, como é que faz essa lição? Eu não fui mãe que ensinei a fazer lição de casa. Não sabia escrever, não sabia ler. Eu falava, vocês têm que perguntar para a professora. Então, amanhã vocês vão falar para a professora que vocês não entenderam para a professora explicar. Porque eu não sei, mas vocês precisam saber. E era muito doido, né? Então, eu não sei te responder essa pergunta, Luna. Acho já que a gente respondeu. só viveu. Você já respondeu. E essa vida cheia de marcas, né? Cheia de história. Você falou que você se penalizou muito em relação à maternidade. E hoje a gente vê a Agatha, uma mulher, já toda independente. Já com 23 anos, empreendedora. Como é que você vê hoje, depois de tudo isso que você passou, depois de pensar em desistir muitas vezes, quando você olha para os seus frutos hoje? O que você pensa? O que você sente? Hoje eu olho para minha filha assim, eu falo, caramba, de todas as coisas que eu passei, meu maior feito é a Agatha Alves, que é a minha filha. Meu maior feito e acho que a minha maior conquista de vida. Eu acho que ela cresceu nesse lar também de 2 mulheres fortes que não sabiam naquele momento que estavam sendo fortes. E eu acho que isso acaba se transformando numa característica nossa. Assim como eu acho que coisas da minha mãe vieram para mim de uma maneira impositiva,
Eu acho que muitas coisas minhas, de maneira impositiva, foram para a Agatha. E aí, quando a gente olha o resultado final, a gente fala, puxa vida, acho que valeu o percurso. Faria tudo diferente? Faria. Posso fazer diferente? Não. Então, eu acho que tudo que eu fiz, dentro daquele momento, eu dei o meu melhor. Hoje eu entendo isso. Mesmo sabendo que eu errei muito na educação, eu fui uma mãe muito controladora. Mas eu sempre passei o mesmo princípio que eu recebi da minha mãe para a Agatha. E eu acho que ela viveu nisso, de que, primeiro, que mulher tem que ser independente. Porque a qualquer momento o homem deixa de estar na nossa vida. E a gente não pode depositar a nossa expectativa na mão de ninguém. Então isso eu cresci com muita consciência e plenitude do que é a figura masculina num lar. Né? O homem tem escolha, a mulher não. O homem escolhe se ele quer ser pai. A mulher não escolhe se ela quer ser mãe. O homem escolhe se ele quer viver naquela família e arcar com a escolha que ele teve lá atrás e renunciar. A mulher não. A mulher não tem escolha. A mulher não tem o direito de renúncia. Então, acho que a gente cresceu assim. Acho que a Agatha foi entendendo isso de maneira involuntária. Eu não fui uma mãe muito amorosa, por incrível que pareça. Eu brigava muito, eu me sentia muito pressionada, de tipo, se der qualquer coisa, meu Deus, se essa menina ficar grávida nova, meu Deus, todo mundo vai vir pra cima de mim, porque a responsabilidade é muito grande. Então eu fui uma mãe muito severa. Ela vai assistir, ela vai falar, foi mesmo. Mas hoje, quando eu olho pra minha filha, ela tem um coração lindo, ela é uma menina tranquila, ela é uma menina centrada, e a minha filha é uma pessoa decente. E a decência, ela está no caráter da pessoa. Então, hoje eu fico feliz porque a minha filha, ela tem caráter, ela é uma mulher forte, ela é uma menina decidida, ela é muito diferente de mim e isso enche o meu coração de alegria, porque quando eu era mais nova, eu queria muito que ela fosse parecida comigo, que ela fizesse as coisas que eu fazia, que eu achava que era certo. E com o tempo, tudo isso foi me ensinando que ela era um ser humano único, mas ela tem muito de mim nela. E eu me vejo muito nela, apesar dela não achar isso. E ela fala, não me acho parecido com a minha mãe. Eu vejo muito da Dani na Agatha. E isso me deixa muito feliz. Eu tenho muito orgulho da Agatha, da minha filha, enfim. Da história que ela está construindo e ela está construindo. Lógico que eu tenho ali, né? A mãe fica ali, né? Dando um amparo, mas a história dela, ela que constrói. Então, assim, dos maiores feitos da minha vida, a minha filha, com certeza, é a melhor... Eu costumo dizer que a Agatha foi a pior e a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Ai, que especial. Especial demais. Muito. Você já passou por aqueles BOs que eu e Kalininha um dia passaremos, de ter um bebê, né? Com 37 anos. E como é hoje você, mulherão, com sua carreira aí decolando, sua filha também já dando os primeiros passos no empreendedorismo? Como é a relação de vocês? Vocês se consideram amigas? Sim, hoje nós somos amigas. Eu sempre vou ser a mãe, né? E vocês vão entender isso quando vocês forem mãe. Porque muita gente fala, porque você tem que ser amigo do seu filho. Eu discordo um pouquinho desse discurso, porque na verdade mãe é mãe. A gente vai ser sempre mãe. E a sua posição, ela vai ser sempre muito diferente de uma amiga. Porque não é que o amigo não cuida, o amigo cuida, o amigo quer bem. Mas é diferente do amor de mãe, do sentimento de uma mãe. Então, nós somos amigas, nós somos companheiras, mas eu sou a mãe e ela é a filha. E eu acho que isso é... Só quem é mãe vai entender o que eu tô falando e vai falar, é verdade. Mas hoje a gente tem uma relação muito incrível de troca. Ela é hoje a minha maior confidente, então é muito legal que ela fala, são papéis invertidos, né, mãe? Porque hoje ela mora junto com o namorado, tem a empresa dela, toda focada no trabalho, mal sai, aí eu tô, filha, tô aqui na Europa, vou te mandar a localização, filha, eu tô saindo com uma pessoa, vou te mandar a localização, qualquer coisa. Então ela fala, mãe, que mundo louco, né? Então são papéis invertidos, mas a Agatha hoje é minha companheira, ela é minha amiga, sim, e a gente tem uma relação hoje... muito... Cara, eu não sei explicar, é um negócio muito doido. Mas é uma relação muito de completude, sabe? É como se quando alguma coisa faltasse em mim, eu sei que eu vou encontrar nela, e quando algo falta nela, ela sabe que ela vai encontrar em mim. Mesmo estando vivendo
momentos diferentes, vidas diferentes, situações diferentes. Nós temos pensamentos muito, muito diferentes. A Agatha, a gente pensa igual em muitas coisas, mas ela tem um jeito, uma característica muito dela, uma personalidade dela. Mas acho que a gente se completa quando se faz necessário a gente ter essa... Quando a gente precisa se completar, sabe? Eu não sei. Volta o cordão umbilical. Isso. E é um porto seguro sempre. Não, mãe. Mas vamos falar da Dani comunicadora, porque eu fiquei curiosa para saber como é que você se descobriu comunicadora. Porque Dani Brandi, com essa voz maravilhosa, essa voz que está em vários lugares, se você parar para pensar um pouquinho. Tá no GPS, não? Não mais, mas já fui, né? Já foi do GPS, já foi do... Vire à direita. Já foi, gente, já ouviu, já me ouviu. Já ouvimos sua voz no nosso carro. Já. Certamente. Mas assim, você trabalha com locução, você trabalhou em rádio, emprestou sua voz para o rádio também, e hoje você brilha muito na TV aberta, Dan. Como que foi essa descoberta, Dani Brandi, comunicadora, e esse trajeto, a sua trajetória? Eu achei que eu ia ser cantora. Desde pequena eu sempre fui muito pra frente, nas festas de família, eu queria dançar, eu queria me mostrar, eu chamava os primos, no aniversário desse ano estava lá vendo. Fazia roda, era aquilo desde pequena. Sério? E aí eu fazia roda, eu adorava ver todo mundo se divertindo, eu amo música. Então eu achei que eu ia ser cantora, mas aí como eu fui mãe muito nova, e aí eu fui ver sobre a carreira de cantora, eu falei, não tem como eu ser cantora, porque cantora tem que ver na estrada, tem que ficar na noite, eu não conseguia, eu tinha uma filha. E aí eu comecei a ver que eu tinha uma boa voz. Como é que eu treinava isso desde pequena? Lendo rótulos de coisas. Então eu pegava escova de cabelo e ficava lendo rótulo de shampoo, rótulo de tudo que você imaginar, de sabão em pó. E a escova de cabelo era um microfone. Era o microfone. E aí eu ficava aqui, só que aí eu achava que aquilo estava atrelado com a música. Mas eu ficava aqui imitando, fazendo a leitura do rótulo do shampoo. Não, seus cabelos vão ficar sedosos e macios. E eu ficava interpretando. E eu falei, cara, acho que eu vou ser cantora, um dia vai acontecer. Só que eu falava, eu vou ser cantora e famosa. Eu tinha isso na minha cabeça, vou ser muito famosa. E eu falava pra minha mãe, vou ser muito famosa, mãe, porque quando eu for muito famosa, minha mãe, não vai trabalhar, não pagar os boletos, você vai ver o que é ser famosa. E aí, enfim, quando eu entrei nesta empresa, que era uma editora de catálogos, que eu fui trabalhar com comunicação, porque querendo ou não, vendas é o maior canal de comunicação que existe, porque a melhor maneira de se comunicar é quando você tem que vender alguma coisa para alguém. E não era algo palpável, era um espaço publicitário numa revista, eu comecei a me descobrir como comunicadora, porque a comunicação ela não está só atrelada a falar na TV ou falar no rádio. Ela está atrelada ao meio que você vive, à maneira que você se comporta, aquilo que você faz no seu dia a dia. Para sobrevivermos, a gente precisa se comunicar. E aí, a partir dali, eu falei, cara, eu sou disso. Eu nasci para brilhar nesse mundo. Qual mundo eu não sei ainda, mas vai acontecer. E aí eu falei, e assim, eu tava nessa empresa, mas sempre com aquela coisa de, ai, não é isso que eu quero para mim, não é isso que eu quero para mim. Aí entrei em publicidade, entrei numa agência de publicidade. E aí quando eu saí dessa empresa, eu fui participar de um projeto para desenvolver um canal, na época que o YouTube estava começando, os vídeos no YouTube. E aí, um dia, esse meu antigo patrão tinha contratado uma pessoa para fazer cobertura de vídeos em feiras, que a gente fazia muitas feiras, você sabe, né? Sua mãe fez muita, coitada. Ficávamos lá 12 horas em pé, uma maravilha. E aí, essa pessoa não foi. E o meu chefe falou, você vai fazer, porque já tá vendido os vídeos. Eu falei, como assim eu vou fazer? Você vai fazer. Eu peguei o microfone e fui. Estamos aqui no estande do fulano de... E eu amei. Falei, Deus. E eu já tinha feito publicidade, enfim. Aí eu falei, nossa, é com isso que eu quero. É câmera. É falar aqui ó, no microfone. Agora eu entendi tudo! É isso aqui que eu quero, gente. E aí eu comecei a fazer muitos vídeos. E aí começou a viralizar no sentido dentro da empresa. Vários clientes querendo, tal. E aí eu falei, cara, agora é o momento. Eu quero trabalhar na televisão. É isso, vou ser apresentadora. Quero trabalhar na televisão. Como? Não sei, gente. I don't know, não tenho parente, não tenho nada, não tinha nem feito jornalismo ainda. Então já sei, vou estudar e vou. Só que nesse meio tempo, um amigo tinha falado, você sabe que muito locutor de rádio, os grandes comunicadores da televisão vieram do rádio. Silvio Santos veio do rádio. Fulano de Tal veio do rádio. Celso Portiolli trabalhou no rádio. Falei, é mesmo. É uma porta. E é mais fácil de entrar no rádio do que na TV. Já sei, vou começar no rádio para depois ir para a televisão.
E foi isso que eu fiz. Fiz o curso de radialista, me formei como radialista, depois eu fiz jornalismo, foquei no rádio, entrei no rádio, e aí a partir do rádio eu falei, vou ter um pouquinho de experiência em emissoras grandes. Eu falei, tem que entrar em emissora grande. Não posso entrar em emissora pequena, tem que entrar em alguma grande. Entrei na Antena 1, comecei a apresentar jornal lá de manhã, depois jornal final do dia. E aí fui galgando o meu caminho na TV, mas sempre focando o SBT. Eu sempre quis trabalhar no SBT. Eu não sei, eu falei, é lá que eu vou fazer a minha história. É muito doido isso, não sei te explicar. Desde criança você já tinha essa coisa do SBT Não, em desde si, criança do SBT, não. Quando eu comecei a entender o que eu queria ser como profissional da comunicação, aí sim, eu falei, é no SBT que eu vou trabalhar. E você começou no SBT como repórter da madrugada. Repórter da madrugada. Eu acho isso tão curioso, gente, porque os repórteres... Kalina já foi, né? Os repórteres da madrugada Se fodem. tem que mostrar... Isso, pode falar palavrão, tem que né? reportar Pode, sem pode, tanta sem pudor. coisa. Isso, A gente. gente- Vocês se pode. Toma literalmente naquele lugar. Tem alguma história, assim, memorável que você viveu durante essa fase de repórter da madrugada? Cara, tem algumas. Conta uma pra gente. Olha, o meu primeiro caso que eu fui fazer, eu fiz uma entrada, na época com o Dudu Camargo. E eu nunca tinha feito entrada ao vivo na vida. Aí a fechadora falou assim, você já entrou ao vivo, né? Eu falei, já, claro. Porque eu nunca falava que eu não sabia fazer. Eu sempre falava que eu sabia. Sei, claro. Então, ótimo. Se posiciona, porque o Dudu entra às 4 da manhã, você vai entrar e a gente vai entrar nesse caso, porque tinha um cara morto lá, nananana. E aí eu entrei, fiquei 47 minutos com o Dudu, com um fiozão aqui pra frente. Se Kalina ela vai falar, oh meu Deus, dava pra ver que ela nunca tinha entrado ao vivo. O que era? O fone? O fone pra frente. Toda cagada. Toda cagada, amiga. Vou te mandar esse vídeo, você vai falar realmente, toda cagada. Mas eu tenho certeza que você segurou maravilhosamente bem. Segurei, porque eu sempre tive uma impostação vocal muito boa. Então eu falava, eu vou falar forte, o povo achar que eu tô falando sério. Na minha cabeça era isso. Eu estava falando sério, era um assunto sério, era uma pessoa que tinha morrido numa enchente. Mas eu pensava, ninguém pode perceber que eu estou morrendo por dentro, que eu nunca fiz e que eu tô morrendo de nervoso. E você tava nervosa mesmo? Muito! Oh, imagina A mão, que dava vez. pra ver a minha mão aqui, ó. Tremendinho. Tremendinho. E nunca tinha entrado ao vivo. Ok, então essa foi a primeira. Mas durante a madrugada, eu já fizeram xixi em mim. Então eu gravando passagem. Xixi? Eu tô gravando com o Ivan Flávio. Eu tô gravando a passagem aqui, né? Passagem é aquela parte que o repórter aparece lendo aquele texto. E eu senti um quente na minha perna. Eu terminei. Quando eu olhei para trás, eu vi o cara, que estava completamente bêbado. Era uma gravação de madrugada de carnaval. O cara estava completamente bêbado, com o órgão dele para fora ali, mijando em mim. E eu só virei e falei pro Ivan, ele está fazendo xixi em mim. Aí ele falou, filho da... Termina a passagem, senão a gente vai perder o fundo. Aí eu Com terminei. essa perna quentinha. Isso, é. E aí, E aí depois? o cinegrafista ficou muito bravo, queria bater. Eu falei, não faz isso, porque eu pensava, meu, imagina, a gente vai viralizar, que a gente bateu no cara, ferrou, vou perder meu emprego, porque eu era freela no SBT. Falei, não vai dar ruim, deixa, tá tudo bem. E aí, só que isso, gente, eu entrava, sei lá, 10 da noite, eu tava gravando essa passagem, meia-noite, eu ia ficar até 6 da manhã. Eu fiquei até o final da madrugada toda mijada. O xixi secou na roupa, eu não tinha aquele como. cheiro. Porque assim, se é de dia, você vai numa loja, compra outra calça, troca. Era de madrugada, não tinha o que fazer. Então isso, uma vez eu tô no ao vivo também, fazendo um ao vivo, mostrando o local do crime, tal, vem um cachorro lindo, né, o caramelo, maravilhosinho. Veio na minha direção, ele tá vindo, ele não para, ele continua vindo. Aí ele atracou na minha perna e começou a transar na minha perna. E aí eu aqui, né, fazendo, não pode levantar, né? Fazendo plano sequência, tal, não sei o quê, e eu ficava assim, ó. Pra não fazer o tute no ar. E aí eu fiz assim pro câmera, eu falei, sobe a câmera pra não mostrar. Não mostra esse enquadramento. E o cachorro enlouquecido. Eu não sei. Enlouquecido. Apaixonou pela repórter. Não, pela minha repórter, não sei, mas pela perna, meu amigo, ele não queria soltar. Um negócio muito doido. Nossa. Então isso, assim, já fui cuspida. Gente, Dani, essas histórias, Essa história essas eu maravilhosa. não vivenciei. Já Não, amiga, fui- nossa. Essa do xixi eu não imaginava, do cachorro já podia fui. ter. O cachorro tem Cachorro, muito assim, potencial de viraria um meme. meme hoje em dia. Gente, se fosse hoje, teria muito viralizado nessas páginas jornalísticas de... É que na época era madrugada, enfim. Não tinha E muita- eu também não... Eu não transformava aquilo numa informação. Então,
passava, eu ficava muito preocupada, isso aqui vai me prejudicar. Mas já passei por isso, fui cuspida uma vez. Já saímos de comunidade com a arma apontada pro carro da emissora, da gente ter que mostrar a imagem do que a gente tinha gravado para provar, né, pro bandido que a gente não tinha gravado nada. Então tem a parte engraçada, mas tem a parte punk também, né? Sim. De sofrer tentativa de assalto. E aí eu trabalhava com o Regis, acho que você conhece o motorista. Sim, o Reginaldo, Regis de paizão. fuga, paizão. Então a gente já passou por algumas situações complicadas e situações assim de risco mesmo durante a madrugada. E era uma mulher, né? Então, além de todo o assédio que eu já sofri também por parte de autoridades, né? Então você vai muito em delegacia. Você trabalha de madrugada, meu amor, é delegacia que você vai. É porta de delegacia. Você vai ter que falar com a polícia. E aí você já sabe, né? Uma figura feminina, né? Você também era, na sua Tem que se época, a provar única o tempo mulher? todo. Na minha época, Eu era única. a única mulher durante a madrugada, então todos os meus colegas de outras emissoras eram homens e eu vim substituindo um homem, que era o Marcelo Bittencourt, há muitos anos na madrugada do SBT, conhecidíssimo. Então imagina, eu, Dani, uma carinha de boba, chegando do nada, ninguém sabia quem era a Dani, porque eu não venho da TV, não tinha uma história, veio da emissora X, não. Eu estava chegando no mundo da televisão naquele momento. Então foi muito difícil, foram muitas barreiras enfrentadas, encaradas, assim, de quebra de tudo, assim. Eu lembro que chegou uma colega de emissora que falou assim pra mim, eu trabalhei muito na madrugada, eu vou te ensinar um truque. Quando você chegar na delegacia, vai direto na mesa do delegado, senta na mesa dele e usa sempre calça muito apertada. Querida, queria te falar uma coisa, eu não usei calça apertada e nem sentei em nenhuma mesa de policial, deu tudo certo. E não sou eu, essa amiga que fez madrugada e deu Não, essa não foi a dica. Kalina. Que Não foi a fique Kalina. claro. Eu era poucas Nossa, que ideias. Não amiga foi a é essa, Kalina, foi uma situação bem complicada, Daqui assim. a pouquinho, quando a gente encerrar o episódio, aí você conta da Isso. dando É, a meus fofoquinha bois. dos bastidores. Mas o que eu gosto da Dani, gente, é que é bem isso que ela falou. Ela não faz esse espetáculo sobre as coisas que ela já vivenciou, enfim. Que a notícia é a notícia. Você é o canal da notícia, você é a ferramenta que passa a notícia. Mas tem muito jornalista que gosta de ser a notícia, né? A gente vê essa espetacularização sobre si. É. Mas isso para dizer que uma das coisas que eu admiro muito em você é que você é pés no chão. Você é uma pessoa muito pés no chão. Acredito que por conta da sua história, por conta de tudo que você já vivenciou, você é uma pessoa consciente, pés no chão. Hoje a Dani Brandi tem um jornal dela, o jornal O Primeiro Impacto, né, Dan? Sim. Participa de vários programas grandes da casa. E a Dani Brandi, aos 41 anos, realizou o que a Danizinha lá atrás sempre quis, ser apresentadora de TV, num canal de TV no SBT. Que loucura, né? Que loucura, né? Que é isso que eu loucura. te pergunto. E aí? Cara, que loucura, porque assim, eu sabia o que eu queria no sentido de eu quero trabalhar na televisão, eu quero apresentar um programa, mas eu não sabia dizer o que exatamente eu queria. E aí eu comecei a entender esse meio da comunicação. Eu sempre fui muito curiosa, então eu li muito, eu estudei muito, tudo que me falavam eu ouvia, eu adorava conversar com pessoas que tinham experiência e que me passavam essa experiência, e eu ouvia muito, com o ouvido muito aberto. Eu ia atrás, eu lia, eu ficava vendo vídeos e vídeos até altas horas sobre. E aí quando eu me vi no SBT, repórter da madrugada, aquilo para mim já era uma grande realização. Como pessoa, como mulher, como mãe, como filha, porque a dona Maria estava muito orgulhosa da filha que tinha vencido, tinha dado tudo certo. Minha mãe sempre foi a minha maior incentivadora. Então, tudo que eu fui mudando na minha trajetória profissional, eu falava, mãe, eu vou sair dessa empresa e vou para essa, porque, aqui eu vou ganhar um pouco menos. Mas essa empresa, mãe, ela tem essa e essa e essa função no mercado e ela falou, então vai. Mãe, eu vou sair, vou largar esse salário muito bom e vou arriscar para tentar um lugar. Não, você é boa. Vai que vai dar certo. Então, minha mãe sempre foi a minha maior incentivadora. Então, quando eu me vi sendo repórter da madrugada, nossa, eu já estava maravilhosa. Para mim, já era o máximo. Mas é claro que quando a gente chega num ponto, os sonhos eles vão mudando. Ou eles vão se aprimorando. E hoje, eu estar à frente de um dos principais jornais da casa, que é o Primeiro Impacto, que é um jornal já muito fidelizado na emissora, que eu entrei como repórter da madrugada e hoje eu ser apresentadora, cara, é viver um sonho todos os dias. Eu sou muito feliz, muito grata. E por que o meu pé no chão? Porque eu sempre olho para trás. Eu sei de onde eu saí.
Eu sei o quanto foi difícil chegar onde eu cheguei. E eu sei que eu não sou, eu estou. E quando a gente tem essa consciência... Eu tenho lido muito Sêneca. E aí tem um trecho no livro que fala o seguinte. Quando a gente entende a nossa insignificância nesse mundo inteiro... A gente deixa de depositar expectativa nas coisas, nas pessoas e nas posições em que vivemos. A nossa vida começa a ficar mais leve. E é verdade. Então, o meu pé no chão é, hoje eu sou, eu não estou. Eu sou a Dani, a filha da Dona Maria, a mãe da Ágata, que é uma mulher forte, trabalhadora e que está à disposição do que vier. Mas eu estou muito feliz realizando tudo que eu estou realizando, participando dos programas, estando aqui conversando com vocês, poder contar a minha história. É algo que eu sempre imaginei, eu sempre me via nos lugares falando, então, eu sou a Doni, tal, não sei o quê. É muito louco isso. E não é só o poder da visão, porque o pensamento é força criadora. O pensamento é força criadora se você age para isso. Nem todo mundo tem as mesmas 24 horas. A oportunidade, às vezes, não tá para todo mundo, gente. Não adianta eu ficar aqui floreando e falando, não, se eu conseguir, você também consegue. Cada um tem a sua trajetória, a sua jornada e o seu jeito de enxergar as situações. Eu usei os meus problemas a favor de um impulso que eu precisava naquele momento para sobreviver e para alcançar aquilo que eu queria. Mas hoje eu estou muito feliz, assim. Acho que se a vida terminasse hoje, eu iria com um sentimento de dever cumprido, sabe? Por tudo. Que horror, mas não vai acabar hoje, não. Deus me livre. Não tô fazendo premonição aqui nenhuma. Mas é só pra gente entender que, assim, puxa, deu tudo certo. Sabe? Deu tudo certo. Porque às vezes a gente chega num ponto e você fica, mas agora então eu quero dominar o mundo. Não, eu quero dominar a mim mesma. Eu quero dominar hoje os meus medos, as minhas inseguranças. Porque a gente passa por tudo isso e, é uma mulher muito forte. Que a gente tem problemas todos os dias. A cada etapa, as inseguranças e as situações vão mudando. E a gente também vai mudando, né? Mas eu estou muito feliz de tudo que está acontecendo na minha vida agora. Eu esperei muito por tudo isso que eu estou vivendo. Então eu estou curtindo cada dia, cada momento, cada conquista. Eu saboreio tudo com muito gosto. E você acabou de voltar de uma viagem da Europa. Ai, chique, né? Chiquíssima. Pegava carona na Serra da Cantareira, agora tá pegando avião pra ir pra Europa. Acho chique. Muito chique. Teve agenda só depois que nós... Não tem agenda agora, gente. Só Queridas, semana que vem, porque eu não tô no Brasil. Ai, gente, que tudo. Velho, você acabou de voltar e você fez essa viagem pra Portugal sozinha. E aí eu tava dando uma fuscada no seu Instagram e vi que você falou que viajar sozinha é para poucos e eu concordo, porque é uma experiência muito imersiva no próprio eu. Uhum. E você citou que é um processo de autoconhecimento para você. Que pedacinhos de Dani você acessa só quando você está assim, num país diferente? Em Portugal a língua é a mesma, mas ainda assim existem barreiras. Sozinha, só você por você mesma. Os piores pedaços de Dani. É muito louco isso, né? Porque, claro que na rede social é um recorte do que a gente vive e tudo que a gente posta na rede social é programado, gente. Então a gente pensa no que a gente vai escrever, no que a gente vai postar, na sensação que a gente quer passar para o outro. Mas o que eu aprendi nessas minhas andanças solo, eu me separei tem 2 anos, foi uma separação traumática no sentido de que eu não estava esperando. E eu sempre fui muito dependente de alguém. E aí eu entendi na terapia, então façam terapia, porque terapia é muito importante, que eu tinha algo a ser tratado por conta do abandono causado pelo meu pai. Então, a figura paterna, ela é muito importante para tudo. Não só para a criação moral, para a criação estrutural e para a criação afetiva. Então, por que eu tive tantos relacionamentos ruins? Por que eu me permiti viver tantas situações que não eram para mim, que não me cabiam? Eu sempre me diminuí para caber no espaço do outro. Essa era a Dani. Eu sempre me diminuí muito para caber no espaço do outro. Seja em amizades, no ciclo que eu andava, com as pessoas, desde a faculdade, tudo. Eu me diminuía para caber no espaço do outro. Porque eu me achava tão pequena que eu não achava que as pessoas me enxergavam ou que eu tinha valorização. E a valorização não tem a ver com a roupa que você veste, com o carro que você anda. É a valorização do ser. E aí, quando eu me separei... Eu falei, caramba, e agora, né? O que eu vou fazer sozinha? E aí eu comecei a fazer coisas que eu nunca tinha feito. Como, por exemplo, ir num restaurante jantar.
E não é restaurante no meio de uma praça de alimentação do shopping que é lotado, você senta um monte de gente à sua volta. É marcar horário num restaurante legal, que você chega sozinha e você senta, tá todo mundo acompanhado e só você não. Foi horrível. Aí eu falei, vou fazer uma primeira viagem sozinha. Qual é o lugar mais casal que existe? Pode ser perto. Campos do Jordão. Fui para Campos do Jordão sozinha. Foi horrível. E a partir daí eu falei, cara, eu preciso me entender e me aceitar como eu sou. E, gente, estar sozinho e viver a solidão antes de você chegar na solitude, porque hoje é muito bonito a palavra solitude, né? Tá na moda, super engajada. Mas para você chegar na solitude, que é você gostar de estar na sua própria companhia, você precisa passar pela escuridão da solidão. Com seus monstros, com seus medos. E aí você viajar para outro país, com uma outra língua, uma outra cultura, eu falei, vamos ver se você é bichona mesmo, querida. E aí eu não fui para Portugal, não foi minha primeira viagem sozinha, eu fui para Miami, Estados Unidos, inglês, aluguei carro lá, não sei o quê, falei, agora o bicho vai pegar. E aí eu fui indo. Então nessas viagens eu vou me descobrindo no sentido de, cara, é muito ruim estar sozinho num lugar muito lindo, quando você está numa paisagem incrível e você olha para o lado e você quer compartilhar aquilo com alguém e não tem ninguém. E você tem a si mesmo para compartilhar. Hoje a gente tem as redes sociais, então você consegue hoje ter uma companhia. Mas muitas coisas a rede social não é capaz de mostrar. E aí quando você se vê nesse cenário de estar só, vivenciando uma coisa muito legal e você não tem com quem compartilhar, você entende, tenho a mim mesma. E esse compartilhamento é tão importante quanto eu ter alguém. Então hoje eu viajo sozinha, eu faço muitas coisas sozinha. Não é porque muitas vezes, tá sozinha porque quer. Tô sozinha porque eu quero, nesse momento. Porque eu não quero, não é porque eu quero. Eu estou sozinha porque eu não quero viver situações que eu vivi anteriormente. Então, viajar sozinha é muito difícil. Não é para todo mundo, é para poucos. E eu também no começo achei que não era para mim. Falei, o que eu vim fazer aqui? As primeiras viagens, falei, pra que eu tô fazendo isso? E aí eu chorava. Já teve viagens de eu ficar um dia inteiro no quarto chorando, num lugar incrível, porque eu tava me sentindo mal, eu tava me sentindo só, eu tava me sentindo vazia. E aí você acorda no outro dia e fala, tá bom, Dani, deu seu show, vamos, porque você pagou caro, tá em euro, você precisa aproveitar. E aí você vai indo. Então eu acho que essa autodescoberta é você entender que você vai ter dias bons e você vai ter dias que não serão tão bons. E tá tudo bem, e faz parte. Então, eu estou sozinha, como eu recebo muitas mensagens no meu direct, muitas. Mas tá sozinha porque quer. Mas viajou sozinha porque você quis. Não, amor, eu viajei sozinha porque é isso. Eu não tenho hoje uma companhia legal e que esteja à minha altura. Porque sim, eu preciso ter alguém hoje que esteja à minha altura. No sentido daquilo que eu mereço. E hoje eu sei o que eu mereço para estar com alguém. E não estou falando de coisas, né, que a gente vive de vez em quando, porque a gente precisa, né? Estou falando de relações mesmo. Acho que vocês entendem muito isso. A Cá também. Sobre isso, inclusive, que eu quero perguntar para você, porque a gente conversa muito. E aqui as nossas balzackers... gente, às vezes minha barriga... Você ouviu agora há pouco? Minha barriga fez um barulhão. Fico aqui, ó, mantendo o cérebro para não começar a gargalhada. Não é o Godzilla, é a minha barriga apenas. Toma água. Toma água? Tá. Mas sobre essa coisa, né? Água enche barriga, minha mãe falava isso. As nossas balzackers também passam por isso. Nós mulheres 30, 35, 40, 50 mais. Essa questão de quando a gente desenvolve o amor próprio de fato, em que a gente eleva a nossa autoestima e consegue passar pela solidão e encontrar a solitude, há uma dificuldade danada de assumir um relacionamento, de encontrar alguém que caiba com a gente. É muito difícil. A gente tem tentativas e, assim, muitas vezes mulheres como você assustam homens fracos, né? Acabam assustando. Às vezes eu ouço na internet e eu fico pé da vida, do tipo, você tá solteira com 36 anos, porque deve ser insuportável, você deve ser mó chata, exigente, não sei o que, não sei o que. Algum defeito deve ter. Algum defeito deve ter, não sei o que. Nossa, eu tenho vários. Mas, enfim, como é que você lida com isso, Dani? Com essa... Porque você hoje é uma mulher, eu não diria exigente, mas uma mulher que quer algo adequado a você. É isso. E a gente vive hoje num patriarcado tão imponente ainda,
Nós vivemos em 2025 numa era em que as mulheres têm liberdade, as mulheres hoje conseguem falar sobre seus sentimentos, seus desejos de uma maneira um pouco mais aberta. Um pouco mais aberta. A gente ainda está vivendo um mundo muito distante do mundo ideal. Não acho que mulher e homem são iguais. Nós não somos iguais aos homens, nós somos bem diferentes. A gente menstrua de 5 a 7 dias por mês. A gente tem composição hormonal, a gente tem falta de hormônio, a gente tem inúmeras coisas que nos fazem diferentes. Ok, a nossa força é muito mínima, mas nós ainda vivemos num país e num mundo machista que não está preparado para mulheres independentes, empoderadas, que sabem o que quer e principalmente mulheres que sabem o que não. Eu sei o que eu não quero. E eu acho que o que incomoda mais hoje, e quando a gente recebe esse tipo de comentário, que é machista, você pode falar que não, mas é um comentário machista, quando você diz, tão linda assim, tá sozinha, por que que é? Tão linda assim, você deve ter algum problema. Isso é um comentário machista. Porque você está culpando a mulher de algo que ela não tem culpa. Então, o homem nunca busca para si, puxa, será que eu estou sendo um cara legal? Será que eu estou acompanhando a mudança do mundo para que eu proporcione para uma parceira um cara bacana? O cara não está preocupado com isso. Hoje a gente vê um monte de coach na internet falando mulher de valor. Eu odeio o termo mulher de valor e homem de valor. Para mim, gente, a maior besteira que a gente tem acompanhado nos últimos tempos são esses vídeos falando o que a mulher tem que fazer para ser aceita, para ser uma mulher de valor. A gente continua vivendo no ano de 1572, queridos. Como assim uma mulher de valor? O que é uma mulher de valor? Então, hoje, quando eu vejo essas situações, eu entendo o seguinte: talvez seja cada vez mais difícil que a gente consiga encontrar alguém legal. Continuo acreditando no amor, eu acho que o amor é algo que existe, ele está aí, né? Mas hoje eu sei o que eu não quero. E muitas coisas que vêm estão dentro desse balaio do que eu não quero. E aí, para viver uma relação superficial, eu prefiro estar sozinha. Não que a gente não se divirta de vez em quando, a gente se diverte. Mas para querer algo mais profundo está mais difícil mesmo. Para mim, pelo menos. Não sei para quem está nos acompanhando ou para você. E esse exercício de ficar sozinha, de viajar sozinha, vai justamente te preparando para isso, né? Para você encarar melhor a vida nesses momentos onde não tem ninguém que cabe na sua vida. Agora, para a gente fechar, Dani, você que já atingiu esse lugar, esse patamar alto, acredito que você ainda tenha outros passos que você queira dar. Algum objetivo seu que você possa compartilhar com a gente, pra gente ainda ver Dani Brandi brilhando um sonho, em novos projetos? Nossa, eu tenho alguns sonhos ainda, né? Eu quero muito, lógico, hoje eu apresento um programa dentro do jornalismo, mas eu acho que eu ainda tenho muito que desenvolver no que eu faço hoje. Eu ainda quero ser uma jornalista conhecida no Brasil, assim, de todo mundo falar, pô, quem é a Dani Brandi, todo mundo saber quem é a Dani Brandi. Pela profissional, não pela história, ou, enfim, mas pela profissional que eu sou. Então, acho que ainda tenho alguns passos para seguir nesse sentido, nesse caminho. Mas eu amo música, então meu projeto de vida é ter alguma coisa voltado à música. Um programa, um bate-papo, alguma coisa com entrevista que envolva a música, que envolva esse cenário musical, com entrevista, enfim. Tenho algumas projeções. Ai, Dani, porque o jornalista que quer ir para o entretenimento não gosta do jornalismo. Não é isso. Eu gosto do jornalismo, adoro, mas todo mundo tem um objetivo lá na frente. E aí, talvez, daqui a alguns anos, a gente volte a se falar e a gente traga aqui a informação de que estou num programa agora de entretenimento, com entrevista, que é algo que eu gosto bastante. Mas, por enquanto, eu estou muito feliz com o que eu estou fazendo. Ainda quero... É que, assim, a gente acaba juntando muito as nossas projeções para o nosso lado profissional, né? Tudo está atrelado, o nosso sucesso está atrelado ao que a gente faz profissionalmente. Mas ter sucesso, para mim, eu acho que é eu viver bem, eu estar com saúde, com a minha família, minha mãe, minha filha, viajando, encontrando as minhas amigas para tomar um café, me curtindo... E me aceitando como eu sou, que acho que hoje eu tô nessa fase de me aceitar como eu sou, saber que eu não sou perfeita e tá tudo bem com isso. E eu acho que eu já tô vivendo um momento legal.
Que tudo. Papo gostoso. Sonhar, a gente sempre tem que sonhar. Sempre. Mas papo delicioso. Aí você falando esses momentos, Dani Brandt, ela tem a sorte, veja se isso não é sucesso, de comer a comidinha da mãe no forno a lenha. Você acredita, menina? Minha Ai, mãe tem forno a lenha. Isso é Na maravilhoso. serra ainda? Na serra. Ai, ela continua na serra. Forno a lenha. Imagina, vai falar que ela vai sair de lá. Tem um Jamais. negócio. Meu pai também não. Meu pai é vizinho dela. Ela tem forno a lenha, então ela faz galinha caipira. E a galinha que ela cria, porque ela tem lá as julianas, porque agora ela tá igual a Nicole Balls, ela tá dando nome pras galinhas. A galinha que ela deu o meu nome é horrível, não gostei. E aí ela ovo dela, a galinha ela mata, ela cozinha, é uma delícia. Então, acho que são esses momentos que fazem a vida valer a pena também. Dani Raiz. Dani, obrigada, amiga. Prazer Muito ter obrigada, você eu aqui com a adorei. gente. Gostou? Eu falo mais come da cobra, como diz o Não, mineiro, mas né? é uma delícia. A te gente ouvir. ficaria 2 horas aqui falando com você. É uma delícia. Foi um te prazer ouvir. estar aqui falando com vocês. Obrigada. Muito obrigada pelo convite. Obrigada, Fiquei muito Dani. feliz. Balzacer, certamente vocês adoraram esse episódio de hoje. porque Todas a gente se emocionaram todas aqui. se emocionaram. Não sei nem como que tá a maquiagem, também Eu. deixa pra lá. Mas vocês conheceram um pouco mais de Dani Brandt, essa mulher maravilhosa. Eu tinha necessidade de trazê-la aqui pra vocês, justamente pra isso, porque é importante conhecer a história como a delas, como a dela, com pés no chão, como ela mesma disse. Não é porque aconteceu com ela que vai acontecer com você, enfim. Mas inspira, né? Muito. Inspira a gente a muito persistir, a gente ir atrás dos sonhos, é isso. É muito importante ouvir essas mulheres. A gente diz que Balzacs é um trabalho para mim e para cá, mas é aquele trabalho gostoso que dá uma injeção de motivação, de conhecimento, faz a gente abrir a nossa mente. E o mais legal de tudo é poder levar tudo isso aí para vocês. Então tá sendo um prazer enorme fazer essa quarta É uma temporada. troca, né, amiga? Tá muito bom, muito uma troca gostoso. nossa com as nossas lindas convidadas. Muito bom. Balzacers, e com vocês. Obrigada mais uma vez. Próximo episódio, quinta-feira. Quinta-feira que vem estamos de volta com tudo. Beijo, Balzacers. Beijos. Tchau.